Eu não sou muito fã de entrar em expedições sobre minha morte. Prefiro discutir o que ocorreu após esse evento, pois na minha visão, sendo honesta, creio que estive no céu por 5 anos. Tudo começou cerca das 2 horas da manhã. Eu fui ao banheiro e lá desmaiei e pereci. Meu namorado da época foi até a porta, viu-me caída no chão e correu para chamar uma ambulância. Durante os próximos 45 minutos, que estão registrados em meus prontuários médicos, nesse período visualizei-me flutuando por 45 minutos, que estão registrados em meus relatórios médicos, onde consta que estive clinicamente morta durante 14 minutos. Isso se deu a partir do momento em que os primeiros socorristas chegaram ao local em que estava, onde me encontraram sem sinais de vida. Foi apenas quando uma segunda equipe de paramédicos, designada no meu relatório como a equipe avançada de suporte à vida, conseguiu restaurar meu ritmo cardíaco. Esse processo levou 14 minutos, mas não temos certeza de quanto tempo permaneci clinicamente morta, pois tudo ocorreu em torno das 2 horas da manhã. E quando fui descoberta já estava sem vida, então isso pode ter levado muito mais tempo. Após isso, percebi que estava na sala de estar, assistindo a várias pessoas se deslocando e comentando sobre a situação. Consegui ouvi-los claramente e lembro-me bem, mas tudo era incrivelmente pacífico. Eu não sentia medo do que acontecia comigo e nunca considerei quem arcaria com as despesas ou cuidaria dos cães. Tudo parecia uma evolução bastante natural, se é que isso é o termo correto. Então observei enquanto me levavam para fora da residência. Olhei para mim mesmo, mas não senti nada. Aquele corpo poderia muito bem pertencer a qualquer outra pessoa que eles estivessem levando. Então todos deixaram a casa e fecharam a porta. Naquele momento percebi um toque em meu ombro. Presumo que fosse uma mulher. Ela disse que eu precisava ir imediatamente. E eu me questionei. Para onde estamos indo? Chamarei isso de a fase da névoa, que durou somente alguns segundos antes que tudo escurecesse. Como se eu tivesse fechado os olhos e os reabrisse depois. Apesar de não sentir movimento, me deparei em um campo repleto de flores. Este campo tinha uma leve inclinação e estava coberto por milhões de flores. Eu podia avistar montanhas que eram 10 vezes mais altas que o Everest. Via milhares de pessoas felizes, completamente radiantes em seus próprios campos de energia. Ao observar as flores sob meus pés, notei que elas se moviam delicadamente de lado para não serem pisoteadas. Mesmo que eu não tivesse a massa de um corpo, elas mostravam-me respeito, pois compreendiam que naquele instante eu ainda me percebia como portador de um corpo. Delas emanava energia nas bordas das pétalas, com energia escapando de suas bordas. Não consigo descrever as cores, pois eram tão distintas das que conhecemos aqui na Terra. Aqui, apenas percebemos cerca de 5% do espectro de cores. Enquanto caminhava por aquele campo e observava, ficou evidente para mim que o que pensamos, nos tornamos, e aquilo que imaginamos, criamos. Se eu desejasse ter cabelo preto, longo e liso, imediatamente, pois esse era meu desejo do que eu queria, eu poderia construí-lo. Se desejasse estar nas montanhas, imediatamente estaria lá, ou se eu subisse as montanhas. Estaria na sua base avançando se quisesse. Durante todo o tempo que permaneci naquele lugar, uma melodia soava. A música era como um canto, presente e repetindo-se sem parar. Era suave e tranquilizadora, mas não tinha uma origem específica surgindo de tudo ao meu redor, inclusive de mim, e eu sabia que caso não gostasse da melodia, poderia trocar e criar algo diferente, como uma seleção de músicas. Quão maravilhoso é isso! Podemos fazer e gerar o que desejamos nesse ambiente. Eu segui por um caminho de pedras. Atravessei vales, lagos e rios, pisei nas montanhas e logo desci para uma cidade encantadora. Qual seria a distância disso? Acredito que tenha sido milhares de quilômetros. Tudo ali pulsava com energia. Ao entrar nos edifícios, não havia elevadores, porque não era necessário, mas existiam escadas. Eu percebi que as escadas eram para os que quisessem mover-se de andar em andar, ou, por outro lado, poderia simplesmente pensar, quero ir ao 12º andar, e instantaneamente estaríamos lá. Portanto, sempre existem escolhas, sempre há possibilidades nesse lugar, pois o que pensamos nós criamos. Acredito que ao todo nesse local chamado céu, eu devia ter permanecido por cerca de 1 ano e meio, talvez até mais.
Certamente não foi menos que isso, já que estive lá por tanto tempo interagindo, existindo e observando junto a outras pessoas. Então, encontrei-me na entrada de uma catedral impressionante, com torres que se erguiam milhares de metros ao entrar pela porta. Ao observar o corredor, notei que havia bancos nas laterais, semelhantes aos de uma igreja, e cada banco tinha cerca de 10 metros de comprimento, feito de uma única peça de madeira que o constituía completamente. O piso parecia ser de arenito, com blocos medindo 18 metros, cada um cortado de um só bloco de arenito. Enquanto caminhava pelo corredor, apreciando os vitrais que pareciam se estender sem fim devido ao seu tamanho colossal, cheguei ao final onde conheci aquelas figuras que chamo de os Três Grandes. Eles não eram formas físicas, mas emanavam uma energia que circulava da esquerda para a direita, e vice-versa simultaneamente. Essa energia ascendia do chão, fluindo como uma cascata em direção às suas cabeças. Eu me posicionei diante deles, e eles me mostraram uma caixa da qual emanava energia. Não sei qual deles falou, mas escutei que não estavam ali para julgar. Imediatamente percebi que era necessário abrir a caixa, processar e curar todas as recordações que ela continha. Naquele instante em que olhei para dentro da caixa, revisei mais de 5.000 memórias, cada uma delas durando entre 45 minutos e 1h30, dependendo da intensidade. Calculo que passei em torno de 1 ano e meio apenas reanalisando minha vida. Após ter processado todas essas memórias, senti um toque em meu ombro outra vez e, dessa vez, percebi que era o momento de partir. Agora me encontro em um ambiente totalmente branco, sem paredes, teto ou janelas. Olhei para baixo e vi meus pés, mas havia apenas um branco imaculado abaixo deles. Ao longe, notei a presença de alguém se aproximando. Essa pessoa veio até mim e, ao se aproximar, disse: "Querida, você não devia estar aqui. Você precisa voltar ao seu lar." Depois disso, tudo o que recordo é de ter acordado no hospital, onde estavam removendo todos os tubos de minha garganta. Muito obrigado por escutar minha história.